Oi gente, tudo bem? Eu voltei aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um pouco mais de informações sobre tomada de decisões. Mais específico, né, como que a sua programação sobre tomada de decisões pode ou não resultar em situações indesejadas. Então, para tornar esse conteúdo um pouco mais acessível e um pouco mais fácil de entender, eu trouxe aqui um caso que ocorreu na prática, que foi, a falha da leitura de decisões quando o assunto foi a implementação e o fracasso da televisão 3D no mercado. Então, apesar de não parecer, a tecnologia 3D ela não é tão recente assim. Ela foi desenvolvida em 1833 por Charles Wheatstone, mas ela só realmente foi ganhar mais destaque e acesso para toda a população no ano de 2010, sendo o principal responsável o James Cameron, que desenvolveu o filme tão famoso, o filme Avatar. E ele pensou nesse filme para realmente ser exibido diante das perspectivas dos efeitos visuais tridimensionais. Então, como a gente conhece, o cinema 3D. E aí a febre desse filme foi tanta que a tecnologia passou a ser vista como algo muito promissor e, consequentemente, ela começou a ser aplicada em setores de fora dessa indústria cinematográfica, mais especificamente, que a gente está falando no vídeo de hoje, nas televisões. E aí, qual que foi a intenção dessas pessoas quando elas começaram a aplicar essa tecnologia nas televisões? Realmente foi gerar mais lucros, pelo consumo desses indivíduos, já que estava muito em alta. Então, depois dessa contextualização, a gente pode então agora entrar no porquê que essa tomada de decisão estratégica foi um fracasso. Então, apesar da semelhança que existe na indústria de cinema e de TV, o público e o ambiente de consumo podem divergir muito entre essas duas indústrias. E aí, diante dessa popularização toda do 3D, os especialistas em desenvolvimento de televisores foram, em parte, vítimas do que a gente chama de efeito Dunning-Kruger. Fala pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Para quem me conhece e para quem não me conhece também, eu me chamo Luan e eu vou dar seguimento no vídeo. Como minha colega Sofia falou, esse efeito Dunning-Kruger é um viés cognitivo que influencia o comportamento das pessoas devido a uma falsa impressão de ter todo o conhecimento possível diante de determinado assunto. Uma das principais causas desse efeito é a falta de autoavaliação dos indivíduos e a rejeição de feedbacks. Por mais que existisse a impressão de conhecimento total das ações e consequências sobre a produção das TVs 3D, a autoconfiança exagerada dos desenvolvedores impediu eles de reconhecerem a falta de capacidade que tinham para desenvolver uma estratégia de tomada de decisão programada. Esse tipo de tomada de decisão ocorre diante cenários os quais são conhecidos previamente e, assim, tornam o planejamento das próximas ações mais seguras, diminuindo as margens de risco e tornando a situação mais controlada. Nesse caso, o que ocorreu foi uma tomada de decisão apressada e não programada, que, como o próprio nome diz, não possui uma organização prévia ou conhecimento da situação como um todo, de maneira holística, e de quais serão as consequências das ações feitas pelo indivíduo. Apesar de as televisões 3D terem composto 23% do setor do mercado de televisões nos Estados Unidos, um ano após o lançamento do filme, em menos de 5 anos, essa porcentagem caiu para 6%. O motivo foi a falta de projeção e conhecimento das empresas de televisão diante dos indivíduos apontados como potenciais compradores da TV 3D. Mesmo que as empresas tivessem pensado racionalmente sobre a tendência do consumo da tecnologia 3D, elas foram a prova prática da teoria de racionalidade limitada, que explica que mesmo que o ser humano pense racionalmente, ele está restrito a uma determinada capacidade cognitiva. Assim, ainda que muitas pessoas tenham adquirido e aprovado a tecnologia 3D, ela era e ainda é mais consumida no ambiente de salas de cinema, além da restrição de produção de conteúdos compatíveis ao eletrodoméstico, que impedia que qualquer conteúdo fosse produzido com qualidade nos televisores, resultando então na queda de consumo do produto. Portanto, entende-se que os desenvolvedores das televisões 3D se deixaram levar por viés cognitivos, tal como o viés de confirmação. O viés cognitivo da confirmação é a tendência a procurar e interpretar informações que reiterem uma ideia ou hipótese que já acreditamos. Esse desvio faz com que prestemos mais atenção àquilo que reforça nossas crenças. Nesse sentido, os desenvolvedores decidiram se basear somente no sucesso que a tecnologia 3D, como um todo, estava fazendo no momento, e não pararam para pensar e analisar
as possíveis adversidades que poderiam gerar ao desenvolver a televisão 3D. Esse caso é um exemplo muito legal e prático para entender esses conceitos acerca da racionalidade limitada e também nos faz perceber o quão necessário é ter uma visão holística de todo o processo na tomada de decisões estratégicas. Se não começarmos a usar nosso senso crítico e nos deixarmos levar por vieses e pela limitação dessa nossa capacidade cognitiva, correremos um grande risco de tomar decisões erradas e precipitadas, o que poderia levar a um grande fracasso dos nossos projetos pessoais. Por isso, tomem cuidado na hora que vocês forem tomar decisões. Esperamos que esse vídeo tenha esclarecido um pouco o porquê das televisões 3D terem dado errado e a partir dessa visão de racionalidade limitada principalmente, e que ajude vocês para quando forem fazer suas próximas decisões no futuro. Um abraço e até a próxima!